Olá, esta é a questão 9 da ETEC 2023 do segundo semestre e o tema é interpretação de texto. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática e ciências para as pessoas interessadas nos temas do vestibulinho da ETEC. E vamos à resolução da questão 9. Tem o texto como base, né, um texto um pouquinho grande aí, a gente vai ler, e esse texto vai dar base para a questão 9, 10 e 11. Então vamos lá, leia o texto para responder as questões de 9 a 11. Cerca de 670 milhões de hectares, de acordo com a World Wildlife Fund Brasil, alguma coisa assim, WWF Brasil, a maior floresta tropical do mundo é a amazônica, que se estende por vários países. Contudo, a maior parte dessa floresta, no caso amazônica, né, cerca de 60% está em território brasileiro. Devido a essa dimensão, a floresta amazônica brasileira poderia movimentar o mercado com potencial para financiar a proteção de toda a sua área, o mercado de crédito de carbono. Ele funciona da seguinte forma: os países que reduzem ou deixam de emitir gases no efeito estufa geram créditos negociáveis, os quais podem ser adquiridos como forma de compensação por empresas ou outros países emissores desses gases em excesso. Uma tonelada de dióxido de carbono que deixa de ser emitida, no caso aí no efeito estufa, né? Equivale a um crédito de carbono, enquanto a mesma quantidade de metano, que é o outro tipo de gás, equivale a 21 créditos. Estima-se que 1 hectare de floresta gera 30 créditos de carbono que a humanidade emite em 40 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. Na prática, esses créditos podem ser uma ferramenta para facilitar o financiamento de projetos socioambientais. De acordo com pesquisa, esse mercado cresceu 250% em 5 anos. Bom, tá aí o texto, agora nós vamos fazer a questão 9. De acordo com o texto, é correto afirmar que, ou seja, só uma das alternativas estão corretas de acordo com o texto. Alternativa A floresta amazônica brasileira tem 670 milhões de hectares. Bom, se a gente observar lá no começo do texto, a gente vai ver que tem essa informação, ó, 670 milhões de hectares, né, de floresta, só que essa floresta não é só a amazônica, né, é o que a gente considera como a floresta internacional. Boa parte da floresta amazônica está aqui no Brasil, mas não só no Brasil. Aí ele fala aqui, ó, que se estende por vários países, certo? Então, o total são 670 milhões de hectares, mas a floresta inteira. Então, isso aqui está errado. Alternativa B. A maior floresta tropical do mundo está localizada totalmente em território brasileiro. Bom, isso aí também não é verdade, né? Mas a gente vai analisar lá no texto lá. Ele fala o seguinte, ó, que a floresta amazônica, cerca de 60% está em território brasileiro. Lá ele falou total, ou seja, seria 100%. Então essa também está errada. Alternativa C. O Brasil pode comprar créditos de carbono para custear a floresta amazônica. Essa aqui talvez que ia gerar alguma dúvida, né, na hora de fazer, mas no texto, como a gente tem com base como texto, ele fala dos países, ele não especifica o Brasil, né? Ele fala dos países que reduzem ou deixam de reduzir. Então não tem nenhuma referência para o Brasil aqui no texto, né? Então não dá para cravar essa informação aqui. Então nós vamos considerar como errada. A D, os países que emitem gases do efeito estufa em excesso
podem adquirir créditos de carbono como compensação, como forma de compensação. Isso está bem lá no texto lá, né? Ele fala aqui nessa parte, ó, os países que reduzem ou deixam de emitir gases do efeito estufa geram créditos negociáveis que podem ser adquiridos como forma de compensação, certo? Aí tem a parte aqui também do excesso aqui no final, né? Só deu uma trocada em algumas coisas, mas está exatamente esse trecho aqui, então essa é a correta. Vamos ver aí por que aí não é a correta. E aí ele fala o seguinte, ó, cada tonelada de gás do efeito estufa não emitida, como o do dióxido de carbono e metano, equivale a um crédito de carbono. Então vamos olhar lá no texto porque que essa é errada. Aqui tem a parte certa, né? Ó, fala aqui, ó, uma tonelada de dióxido de carbono deixada de emitir equivale a um crédito de carbono. E a mesma quantidade, ou seja, uma tonelada de metano equivale a 21 créditos. Então, parte do texto está aí, mas ele fala como se fosse a mesma coisa. Então, o dióxido de carbono é um crédito e o metano é 21. Então, essa daqui ela está errada, que está falando que os dois é a mesma coisa. Bom, então, a alternativa correta é a alternativa D para a questão 9. Então é isso. Um abraço a todos. Até!